Lepino e poderia falar sobre a evocação de amparador da TENEPS fora do horário da TENEPS? É razoável? Bom, vamos pensar na condição da TENEPS enquanto tarefa do esclarecimento. Né? Então, quando a gente pensa em tarefa do esclarecimento, significa que nós precisamos ter autonomia no nosso parapsiquismo. Por que isso? Porque pensa a pessoa que assume a TENEPS e ela está em determinado local, às vezes um local habitual, que ela vai todos os dias. O trabalho dela, por exemplo. E lá a pressão do holopensene é difícil, é complexo, às vezes tem alguém que está com um padrão de antagonismo em relação a alguma pessoa que está lá, ou então às vezes a pessoa brigou em casa e ela vem com aquele padrão de energia e ela contamina o ambiente onde está e aquele ambiente fica muito pesado. Trazendo de volta para a questão da autonomia, né, parapsíquica. A pessoa, ao invés de ela parar, fazer um estado vibracional, exteriorizar as melhores energias para aquele ambiente, às vezes ela não vai conseguir mudar o padrão de holopensene, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas que estão envolvidas naquele holopensene mais doentio, mais difícil, elas não estão abertas para serem assistidas. Mas você vai conseguir contribuir o máximo que você puder. Então, você vai melhorar e vai qualificar aquele ambiente através das suas energias. Vai fazer estado vibracional. Às vezes é um ambiente tão difícil que a pessoa, ela, né, tá interagindo, que às vezes não vale a pena você exteriorizar a energia para você querer limpar o ambiente. Às vezes a pessoa nem tem competência para fazer isso. Vale a pena estudar aquele verbete do professor Valdo Tara Parapsíquica. Então, que é você suportar, né, ter capacidade para suportar a pressão nosográfica do assistido. Então, às vezes, a tara parapsíquica da pessoa, ela ainda não está ainda condizente para ela querer chegar em um ambiente que é mais nosográfico e ela querer desassediar todo o ambiente. Então, às vezes, ela vai entrar lá, ela vai fazer um estado vibracional, ela vai se encapsular e vai, né, interagir, fazer o que ela precisa e depois ela vai embora. Se existir possibilidade de alguma escagem interconsciencial, aquela consciência vai ser trazida para a psicosfera, o próprio amparador da TENEPS vai fazer isso, ou você mesmo, pela sua predisposição, também pode perceber um processo de escagem através, né, do rapport que você tem com aquele, né, assistido, e pode ocorrer, então, né, esse processo de escagem interconsciencial. Então, a pessoa, ela desenvolve um processo de autonomia dentro do parapsiquismo para fazer, e também, claro, né, de racionalidade, para ela entender qual é o nível da competência que ela tem dentro do parapsiquismo, que tipo de tarefa que ela vai fazer. Então, não adianta eu querer carregar uma pedra se eu não tenho, hoje, né, competência para conseguir levantar aquela pedra. Eu tenho que saber onde é que eu consigo atuar bem e ter uma boa desenvoltura. Agora, vamos pensar na segunda condição. A pessoa, ela entra num lugar como esse. Aí ela chega lá, ela começa a evocar o amparador da TENEPS, que ela fala assim, não, aqui o negócio está muito difícil, é melhor você vir ajudar, porque eu não estou dando conta, né? E ela vai fazer a evocação. É a mesma coisa, seria uma coisa, assim, bem que equivalente, né? A pessoa que vai parar, não, eu vou rezar para poder vir algum santo, para poder ajudar, né, no processo de desassédio aqui, né? Então, o ideal é você, através, né, do seu trabalho com as energias, não digo que isso não vá acontecer, entende? Mas assim, com as suas energias, com a sua disponibilidade para fazer assistência, naturalmente vai ocorrer o processo de afinidade com o amparador, para que juntos vocês atuem naquela assistência que precisa ser feita, entende? Então, se você está afinizado com o trabalho de assistência, você está afinizado com o holopensene dos amparadores. Então, a gente não precisa ficar evocando os amparadores cada vez que a gente se deparar com uma situação difícil, complexa, que a gente não sabe o que fazer, e a gente evocar. Por quê? Porque se aquela é uma demanda, né, de assistência, e se você está disponível para fazer assistência, você vai ter amparo.
independente da circunstância, vai ter amparo. Mesmo se ela é mais simples ou se ela é mais complexa, nós vamos ter amparo para poder fazer aquele trabalho de energia. Agora, se a pessoa ela não tem confiança no parapsiquismo dela, aí sim, aí ela pode até entrar em processo de evocação, em qualquer situação difícil que ela tem, ela vai chamar um amparador. Ah, por favor, né? Vai pensar no amparador, vai evocar o amparador para que ajude. Mas, se nós já sabemos que pelo nosso holopensene e pela assistência que nós fazemos, naturalmente a gente já faz essa conexão, então não há necessidade de a gente ficar fazendo evocação, tá bem? Então, isso ocorre naturalmente dentro do trabalho. E a gente vai perceber cada vez mais a presença dos amparadores junto com a gente nas tarefas de assistência, sem a gente precisar pedir nada.